Pessoal, que alegria você estar conosco nessa tarde e a gente se alegra com a possibilidade de poder conversar com você mais uma vez na nossa página. Eu sou o pastor Darcy, da Comunidade Cristã Presbiteriana, e hoje não estou sozinho. Estou com a presença do reverendo Augustus Nicodemos, pastor presbiteriano, doutor e mais de 40 anos de ministério no Brasil, em várias cidades. Ele estudou na África do Sul, ele estudou aqui nos Estados Unidos, acabou o doutorado dele na Holanda, e tem uma vasta experiência pregando a palavra, estudando a palavra, e ultimamente ele tem morado aqui na América, experimentando a vida da América, e hoje ele está aqui compartilhando. Pastor, uma alegria ter o senhor aqui conosco e poder falar com o nosso povo. E a ênfase hoje é falar de imigração e a vida do imigrante. Fala um pouco do senhor e para o pessoal saber quem de fato o senhor é. Tá certo, assim. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, não é? Eu fico muito feliz em poder participar da página de vocês e saudando vocês que estão acompanhando também. Estou aqui nos Estados Unidos há 1 ano e meio. Não é a primeira vez que eu moro aqui. Eu morei durante 2 anos e meio quando eu estava fazendo o doutorado, né? Mas próximo daqui, na Filadélfia, né? E regresso agora aos 70 anos de idade, numa outra condição, né? Quando estive aqui, foi primeiro na condição de estudante, mas agora na condição de pastor. Então tem sido uma experiência extraordinária, diferente, e eu sou muito grato a Deus por essa abertura que Ele me deu na sua providência para estar aqui no final de carreira, né? Por assim dizer. Mas tem muito pela frente ainda. Fala para nós, antes, eu tenho algumas perguntas aqui para a gente discutir, mas como tem sido essa experiência? O que tem sido diferente, novo? O que tem chamado a atenção, tanto pessoal como família, como na vida do ministério, nesse tempo novo? Isso. Olha, tem muita coisa, você sabe que tem muita coisa diferente do Brasil. Lá, quando a gente está no Brasil, que a gente pensa assim na vida do brasileiro lá nos Estados Unidos, a gente não tem ideia do que é realmente, né? Existe aquele sonho, aquela visão romântica, né, de que se você for para os Estados Unidos você vai ficar próspero, vai enriquecer, vai tudo mais. Mas uma descoberta que eu tive que fazer é que a vida do imigrante aqui é dura, não é? É dura mesmo. Ele trabalha às vezes 3 expedientes e a esposa, se ele é casado, tem que trabalhar também, que dá um impacto muito grande nos filhos, né? E isso dá uma visão nova de ministério, não da essência do evangelho, né? Que a gente não negocia isso aí, mas determinadas ênfases e a maneira como a gente aborda algumas questões, elas são nuanceadas por isso. Então, para mim tem sido um desafio. Eu estava muito bem lá em Recife, servia como pastor assistente na primeira igreja presbiteriana, uma igreja de 1.500 membros, uma igreja muito boa. E, de repente, apareceu essa oportunidade e eu, que estava planejando me aposentar lá, não é? Aí começou. Rapaz, eu me senti 10 anos mais moço, pelo menos, né? Então, outra razão de vir para a América, então, rejuvenescer. Com certeza, né? E isso tem sido uma experiência muito, muito boa para mim, colocar em prática outra vez os princípios bíblicos de pastoreio, de aconselhamento, de resolução de crise, exposição bíblica direcionada para uma audiência que eu nunca tinha pregado antes, a não ser em visitas esporádicas aqui. Inclusive, tive aqui já antes, né? 2022. Então, tem sido muito bom para mim e para minha esposa. Nós estamos felizes. Temos os filhos, né? Dos nossos 4 filhos, 3 2 são americanos e um está quase lá. Já moram aqui há algum tempo. Então, né? Não está longe da família. Não. Tem sido uma experiência muito boa. Não, sensacional. Pensando nisso, muitas pessoas o conhecem. O senhor está pregando na internet em tantos lugares. Em termos de estar na América, só para curiosidade do povo, e minha também, hobbies ou alguma coisa nova nesse sentido, para nós conhecermos o pastor pessoa Augusto Nicodemos, que você gostaria de compartilhar para a nossa audiência? Tá certo. Olha, eu sempre gostei muito de motocicleta, sempre gostei. Então,
quando cheguei aqui nos Estados Unidos, a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma motocicleta, naturalmente, né? Uhum. E isso, eu pude comprar uma motocicleta que no Brasil, para mim, era impossível, né? Que é uma motocicleta considerada muito cara, muito eficiente, que é uma Ducati multistrada, né? Que, de fato, no Brasil, ela é uma moto, mas aqui, bastante acessível. E pilotar aqui é outra coisa. Muda bem, né? O cenário, a segurança, a tranquilidade, a sinalização. Eu me sinto muito mais seguro aqui, não é? E uma vez que comprei motocicletas, próximo passo, organizar um motoclube dentro da igreja, não é? Então hoje a gente tem um grupo lá na igreja chamado Wings of Faith, Asas da Fé, que temos mais de 20 motocicletas. Uau. De todos os tipos, né? Custom, Speed, Big Trail, as tradicionais Harley Davidsons, naturalmente, e a gente sempre sai. Semana passada mesmo a gente saiu, nós fomos fazer um passeio para uma padaria que fica a quase 1 hora de distância da igreja, que sempre é o ponto de encontro, né? Foi muito legal. E a minha esposa me conheceu pilotando motocicleta. Ela não pilota, mas ela é minha garupeira. Ok. Eu sei que tem gente que gostaria de ter uma motocicleta, mas poderes ocultos impedem, né? Uhum. Que chama-se Não, é o seu caso. esposa, né? Uau, sensacional. Então, é o meu hobby, eu gosto muito. Então, qualquer dia a gente fazer algum arranjo, porque nós temos na nossa igreja também algumas motos, e qualquer dia vai fazer um encontro. Acredito que vai ser bom. Nada me daria mais alegria. Sensacional. Falando de um outro assunto, nessa sua experiência com imigrantes. Sim. Como o senhor tem visto essa experiência? O senhor já falou que notou, o pessoal trabalha, é diferenciado. É o nosso povo, mas numa outra fase. Com a sua experiência, tanto na igreja local, como também pregando em locais diferentes, qual tem sido a sua perspectiva? Qual a real necessidade? E a segunda pergunta que eu vou fazer, certamente, é a parte bíblica. Como preparar essa geração de cristãos para o futuro? Mas fala essa primeira parte. Quando eu cheguei aqui, Darcy, e comecei a trabalhar no meio dos imigrantes e servindo uma igreja crescente, né? A igreja de Esperança, lá em Orlando, ela vem crescendo muito rápido, muita gente nova chegando. Algumas coisas eu fui descobrindo. A primeira delas é que eu tinha que ajustar a minha pregação para, na aplicação, lembrar que o problema, que a tentação maior e a dificuldade maior do imigrante crente é que ele veio para os Estados Unidos, na grande maioria dos casos, em busca de uma vida melhor. Então, normalmente, a preocupação com o futuro, amor ao dinheiro, desejo de ter coisas boas e prosperar, já é um problema. No contexto da imigração, esse problema é maior, porque o imigrante veio em busca de uma vida. Há exceções, não é? Não quero generalizar. Mas a grande maioria veio porque quer uma vida melhor, enfim. Então, quando ele tem isso em mente, a nossa pregação e a nossa ministração tem que ser sempre para que ele cuide com a idolatria do dinheiro e deixar que essa busca pela prosperidade acabe tendo prioridade na vida dele sobre as coisas de Deus, esquecendo buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, a primeira coisa que eu tive que adaptar no meu ministério foi isso aí. Eu estou falando para um grupo de pessoas que são extremamente tentadas nessa área, né, e que precisam de ajuda para saber como lidar com isso. Uma outra coisa que eu aprendi é que a igreja aqui para o imigrante representa uma coisa completamente diferente do que a igreja representa para o crente comum, por exemplo, no Brasil. Por quê? O imigrante chega aqui, ele não tem família, não tem amigos, não tem nada, não tem laços. Ele chega desenraizado. E a igreja acaba se tornando isso. Então, o pastor de uma igreja de imigrantes nos Estados Unidos, ele não é somente pastor, ele é despachante, ele é delegado, ele é advogado, vai tirar o cara da cadeia. Se o pneu fura na estrada, na highway, o pastor vai lá para trocar o pneu do cara ou ajudar o cara. Então, é outra situação. É outra situação. Então, isso eu tive que aprender também. Né? Então, a igreja não basta ser bíblica, ela tem que ser acolhedora. Ela tem que acolher, ela tem que entender essa necessidade do imigrante. Uma terceira coisa é que
Existe uma área cinzenta nessa questão de imigração. Eu sei que isso é polêmico, mas eu vou te dar um exemplo. Tem pessoas que estão há 20 anos no Brasil, aqui nos Estados Unidos, e não conseguiram a documentação, o visto, mas elas têm uma empresa, elas pagam impostos, elas compraram uma casa, elas pagam empregados, alguns americanos, e o governo sabe disso. E, ao mesmo tempo, a pessoa não consegue um documento para viver aqui de maneira legal. Então, não é preto no branco, como às vezes as pessoas lá no Brasil, e eu pensava, né? Não, se o cara não tem documento, está ilegal, isso é pecado e tudo mais. Mas existem nuances nisso aí. É possível uma pessoa estar legal e não ter documento porque ela está no processo de obtenção. Não é verdade? E nem todo mundo está nessa situação, nem não ter documento nem sempre significa estar ilegal. Então, para eu entender isso aí, levou um tempo. Né? E foi estando junto com as pessoas. E alguns conflitos internos para saber se eu não estou passando pano ou qualquer outra coisa. Né? Situação muito delicada. Então, essas são as áreas diferentes que eu tive que enfrentar e estou enfrentando ainda querendo formar opinião em algumas coisas. E você pode ver que o desafio não é pequeno, né? Você sabe disso mais do que eu, você está aqui bem mais tempo do que eu e já passou por todas essas fases, eu tenho certeza, né? É um grande desafio mesmo. E como indo para as Escrituras e pensando nessa situação difícil que o imigrante passa, foi decisão pessoal vir para cá e todos os riscos atrelados a isso, mas como a palavra de Deus e qual é o nosso papel como liderança da igreja e os irmãos e irmãs ensinarem outros os princípios bíblicos para vencer a ansiedade, orar, conhecer as Escrituras, estar diante do Senhor mesmo como imigrante e pensando no futuro. Qual a missão? Qual seria a missão desse imigrante? Você está certo numa coisa que você fala aí que é extremamente importante, né? A gente tem que deixar a Escritura dominar a nossa vida e não falta a orientação. Porque, guardadas as devidas perspectivas, nós temos casos de estrangeiros e peregrinos. Os patriarcas foram. Israel foi escravo na terra do Egito, não sei quanto tempo, né? 430 anos, mais ou menos. Então, o Senhor Jesus fugiu quando era um menino, foi para o Egito, né? Onde ele ficou um tempo lá como, naturalmente, imigrante. Estrangeiro e tudo mais. Então, guardadas as devidas proporções, você tem muitos casos na Bíblia. Agora, sempre a Bíblia, sempre que Deus se dirigiu à nação de Israel, lembrava a nação de Israel que eles tinham sido forasteiros e escravos na terra do Egito e que por isso eles deviam tratar e acolher o estrangeiro que estava no meio deles. O que para mim gera o princípio de que a gente tem que acolher. A pessoa pode ter tomado a decisão errada, veio pelos motivos errados, mas ela está ali, no momento ela precisa de ajuda, precisa de apoio, precisa de perdão, precisa de comunidade, então a igreja ela deve acolher sem acobertar. Tanto é que na igreja que eu estou, a gente orienta a pessoa que não tem mesmo condição de obter visto, está ilegal, gente que veio através da fronteira, com coiote e tudo mais, no passado, se converteu aqui, não consegue visto, a gente orienta a voltar. E eu tenho casos lá na igreja de pessoas, eu estava até conversando com você sobre casos de pessoas que simplesmente entenderam isso e, por iniciativa própria, voltaram para o Brasil, já que não tinham condição nenhuma de se legalizar aqui. A Bíblia manda que a gente esteja sujeito às autoridades, que a gente siga as autoridades. E a gente deveria, tanto quanto for possível, na verdade essa frase não está correta, a gente deveria seguir as leis do país. Se não houver condição para o imigrante que está aqui de legalizar a sua estada aqui, não é? Ele deveria se autodeportar, não é? Ele voltar para o Brasil, confiando que Deus vai. Já que Deus está mandando a gente obedecer às leis do país, isso significa que Ele vai nos abençoar quando a gente fizer isso. Então, muitos têm medo de voltar para o Brasil, de perder coisas que fizeram aqui, mas nada é melhor, Daci, do que uma boa consciência, né? Paz com Deus e tranquilidade.
tem imigrantes que vivem naquela situação, olhando por cima do ombro o tempo todo, né? A polícia Sem bater paz. na porta e viver inquieto. Que qualidade de vida é essa, né? Talvez seja melhor você viver em paz no Brasil, numa situação financeira melhor, do que aqui você ter o estilo de vida americano, mas não pode desfrutar. Lá no livro de Eclesiastes, né, o sábio diz assim, que tem aqueles a quem Deus dá bens, mas não lhes dá a condição de desfrutar deles. Então, eu prefiro ser pobre no Brasil do que rico e ilegal na América, não é? Então, está nessa situação aí. E é uma coisa que cada um de nós, e a razão da gente voltar para as Escrituras, é aprender, estudar, meditar, conseguir entender a vontade de Deus para nossas vidas e vem através da palavra de Deus. Pensando agora para o final da nossa conversa, passa tão rápido. Se você tem gostado aí, faça um like aí para continuar conosco. Mas o senhor falou no começo, o que é uma realidade, tenho experimentado imigrantes há quase 40 anos e falta de tempo. No Brasil também é assim, qualquer profissional é assim. Mas aqui a gente trabalha no pesado, correndo atrás do perigo. É como colocar uma vida de buscar a palavra, buscar a oração, participar na igreja e ao mesmo tempo trabalhar, ser pai, ser mãe, ser filho e poder aproveitar não só a América, mas uma vida cristã mais saudável. Alguma recomendação final e a gente está encerrando. Eu acho que é uma questão de priorização. Se você está convencido de que 15 minutos diários, 20 minutos, não precisa mais do que isso, para começar o dia, com Deus, lendo a Bíblia, orando, meditando, refletindo, aplicando a sua vida pessoal, se você está convencido de que isso é importante, você vai achar tempo. A gente acha tempo para as coisas que a gente acha importante. Então, se você priorizar isso aí, eu creio que você vai colher os frutos disso rapidamente, com certeza. Você vai ter uma mentalidade espiritual mais aprovada, você vai ter sabedoria para tomar decisões, você vai ter mais força para vencer o pecado, coragem para enfrentar a angústia e a incerteza do amanhã, se você gasta todo dia um tempo com Deus. Então, se isso é importante, você vai achar tempo. Você vai achar tempo. Então, eu aprendi isso aí, que quando a gente quer fazer uma coisa, a gente faz. Uau, sensacional. Sabe o que eu fiquei curioso? Aquele brasileiro que vive aqui, mora aqui, faz 1 ano, 2 anos, 3 anos, e o relógio dele ainda está o horário do Brasil. Que o senhor fala para nós, para aqueles que chegaram aqui e estão cultivando a vida, mas não largaram o Brasil ainda? Qual é o desafio que o senhor tem visto nessa sua fase inicial e qual a recomendação bíblica? Qual uma palavra de conselho para nós imigrantes e para o imigrante? Ei, viva onde Deus colocou você para viver. Tem alguma... Essa é uma pergunta inusitada, viu? Eu nunca tinha pensado nisso, mas é verdade, tem gente que guarda isso aí, não é? Eu acho que tem um provérbio da sabedoria popular que diz assim: em terra de sapo, de cócoras com ele. Então, se você está numa terra de sapo, então você vai ficar cocorado junto com os outros sapos, não é? Procurar conhecer a cultura americana, o povo americano, se familiarizar com os hábitos, a maneira de ser e saber que a nossa identidade ela é mais definida não pelo local onde a gente nasceu, mas em Cristo. Eu sou um crente. E o cristão, por definição, ele é um cidadão do mundo. A igreja não tem fronteiras. Quando eu viajo para o exterior, vou pregar, agora mesmo vou para Constantinopla agora, né? Daqui a um mês, né? Vou pregar lá num congresso. Lá eu vou encontrar pessoas que eu nunca vi, mas que eu vou sentir que são meus irmãos e que eu estou em casa. Eu me sinto assim, um cidadão do mundo, aonde quer que eu vá. Você mencionou que eu estudei aqui nos Estados Unidos, estudei na Holanda, vivi na África do Sul e em outros lugares do Brasil. Então, sempre fui meio que peregrino a vida toda, não é? E agora nos Estados Unidos, eu procuro entender a maneira de ser, de viver dos americanos, me entrosar com eles e lembrar que eu estou na terra deles, não é? E que isso faz uma diferença muito grande. Isso não quer dizer que eu vou trair o meu país, né, como alguns pensam, né? Mas é que o crente ele tem que lembrar que ele é, antes de tudo, cidadão do reino dos céus,
onde quer que Deus o coloque. Esse é o ponto. Sensacional. Pastor Augusto Nicodemos, uma grande alegria ter o senhor aqui no nosso site. E que Deus o abençoe. Amém. Espero que um dia volte aqui para estar conosco. E quem sabe uma palavra final para você ouvinte, diretamente do pastor Augusto Nicodemos. O que o senhor sentiu desejo no coração? Fala com o nosso povo. Eu acho que a coisa que eu queria dizer já foi adiantada pelo pastor Daci, é a questão de gastar tempo com Deus. Nesses 43 anos de ministério, né, dos quais e mais de 45 de crente, né, eu aprendi que esse tempinho de comunhão com Deus, ele é extremamente importante. E a palavra que eu deixaria para você é essa: é buscar ao Senhor enquanto você pode achar. Lembrar que Jesus nos adverte que nós temos que orar e vigiar, porque o espírito, estando pronto, a carne é fraca. Então não são poucos os crentes que caíram ao longo do caminho por falta de vigilância, falta de comunhão com Deus, falta de poder espiritual. E tudo isso porque não lê a palavra, não vai à igreja, não tem comunhão com os irmãos, não ora suficiente. Então eu aprendi isso aqui. Se você está em comunhão com Deus, tudo mais pode ser enfrentado e vencido. E a minha palavra para você é essa: comece o mais breve possível a fazer aquilo que diz o Salmo 1. Bem-aventurado é o homem que medita na lei do Senhor, e na lei do Senhor tem o seu prazer, e nela caminha e nela anda. Salmo 1 é o versículo, é o capítulo que eu queria deixar para você no final da minha palavra aqui. Sensacional. Se essa conversa foi importante para você, deixe outra pessoa saber. E Deus abençoe você. Até a próxima.